Gravando. Vou linkar com o Facebook. A hora que linkar, eu digo para vocês. Tá, eu já desliguei meu WhatsApp aqui para parar a tormenta. Deixa eu tirar também. Tirei. Tá preparando. Peraí. Melhorou a luz aí, né? Uhum, muito. Eu tenho que melhorar. Tem que ver a minha luz, né? Eu acho que não tá muito boa. Tô ficando igual a Priscila, ó. Aí, tá treinando? É mentira. Pô, gente. Tô ficando o quê? Igual a Priscila? Forte. Falou, Forte? Tô nada! Vixe, Maria! Olá, eu vejo a academia, eu corro. Opa. Pronto, Paola. Tá na hora, meninas? Opa, preparadas. Peraí. Então vamos lá. Boa noite a todas. Rodou alguma coisa aqui. Então, espera aí que eu vou ver. Já abri aqui, não está conectado ainda não. Agora vai. Uhum. Só ver o link aqui, ver se a gente já aparece. Se liga, está ao vivo. Uhum. Aqui no meu já tá, parece. Tudo certo, então? Podemos? Tudo certo. Uhum. Então, meninas, boa noite a todas, a todos e a todes. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa sexta Cybermesa Redonda, promovida pelo Centro de Línguas CELIG, da Universidade Federal de Rondonópolis. Nós começamos timidamente com as palestras e nós não esperávamos chegar tão longe. Agradecemos a todos e a todos os envolvidos, desde os palestrantes que se dispuseram prontamente a participar, assim como a nossa audiência sempre fiel, reconhecendo e valorizando os trabalhos desenvolvidos e as temáticas apresentadas. O CELIG consiste em um curso de extensão criado com o objetivo de oferecer cursos de línguas de qualidade para a comunidade em geral, tanto acadêmica quanto a sociedade rondonopolitana. E que, no momento, temos nos dedicado à oferta de cursos na modalidade online, de modo a preservar as vidas de nossos alunos, alunas e alunos e nossos professores e professoras nesse período de pandemia. Deste modo, colocamos-nos à disposição por meio de nossos canais, redes sociais, para o contato a qualquer momento em que surgir qualquer dúvida. Por favor, utilizem o recurso de mensagem do Facebook ou o Direct Message do Instagram para nos enviar dúvidas, críticas, pedidos e sugestões. Atualmente, o CELIG tem como coordenadora geral a professora doutora Maria Aparecida dos Santos e como coordenadora pedagógica a professora doutora Ana Paola de Souza Lima. Antes de iniciarmos a apresentação das palestrantes dessa noite, peço mais uma vez que utilizem o chat do Facebook para enviar as suas questões acerca da temática discutida. As nossas palestrantes dessa noite são duas lindíssimas professoras que já trabalharam conosco aqui no CELIG e agora estão voando um pouquinho mais alto. Professora mestra Priscila Aline Rodrigues Silva e a professora mestra Raíssa Duarte Marques Cabral. A professora Priscila é graduada em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Rondonópolis, é doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Além de ter sido nossa professora no CELIG, também atuou como professora de língua inglesa nas escolas de idiomas Aliança Inglesa e FISC. Foi atuante participante de programas de iniciação científica, como o PIBID e o PIBIT, e grupos de pesquisa em literatura na Universidade Federal de Rondonópolis.
Foi professora substituta no Departamento de Letras na Universidade Federal de Mato Grosso, em Rondonópolis. Atualmente é concursada pelo Estado de Mato Grosso e atua como professora de língua inglesa na educação básica desde agosto de 2018. A professora Raíssa é graduada também em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso, pela primeira turma, é bacharela em Direito pela Unic Rondonópolis, especialista em língua portuguesa, gêneros textuais pela Universidade Federal de Rondonópolis, especialista em Direito da Família pela Universidade Cândido Mendes, é mestre em Estudos da Linguagem, área de concentração literários pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, foi professora no CELIG e Faculdade Unic Rondonópolis. Atualmente é professora na Rede Pública Estadual de Mato Grosso. As professoras irão debater o tema por aproximadamente 40, 50 minutos. E, em seguida, abriremos para a rodada de perguntas. Portanto, se algum de vocês tiver quaisquer questionamentos acerca do trabalho apresentado e da experiência debatida, solicitamos mais uma vez que façam uso do nosso chat. Meninas, é com você. Muito bem-vindas, Priscila e Raíssa. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Cida. Boa noite, pessoal. Agradecemos o convite. Agradeço a minha parceira Raíssa por estar essa aqui comigo. E vamos aí. Raíssa, quer dar uma boa noite, pessoal, enquanto eu coloco a apresentação aqui? Olá, gente, boa noite. É um prazer voltar para a Universidade Federal de Rondonópolis, que foi minha casa durante tanto tempo, né? Porque eu estudei a graduação, a especialização, eu dei aula no CELIG, então é muito bom estar de volta. Ainda que assim, né, à distância. Muito obrigada pelo convite também. Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa palestra é fruto de uma inquietação e nós vamos discutir um pouquinho o inglês na escola pública, contando histórias de fracasso e de superação. Então, a gente quis romper um pouquinho com essa lógica de contar o sucesso. O CELIG inaugurou as palestras falando do seu sucesso. E a gente quis falar um pouquinho sobre o fracasso. As pessoas gostam de ouvir histórias sobre sucesso, as pessoas gostam de falar sobre isso, e nem sempre a vida é feita só deles, né? Eu ouso dizer que a gente fracassa muito mais do que obtém sucesso. E será que nós sabemos lidar com as falhas, né? Nós viemos de uma tradição escolar, uma tradição formativa que não ensina a gente, enquanto estudante, a lidar com as notas ruins, a lidar com os confrontos, a lidar com as nossas crises dentro de sala de aula. Então, a tradição escolar, ela rejeita o fracasso, né? Ela gosta de premiar os alunos nota 10, os alunos de destaque geralmente são aqueles que são aprovados no vestibular, tem um alto coeficiente de rendimento numa universidade, por exemplo, ou uma aprovação em um concurso. Essas são histórias de sucesso, são histórias que vendem, são histórias que causam até inveja, né? Enquanto aquelas histórias de dificuldade, pequenas superações, elas são deixadas de lado. As pequenas vitórias, elas são deixadas de lado, ou até mesmo aquele dia em que a gente viveu algo que foi caótico, mas que nos ensinou uma lição que fosse, às vezes, até mais importante do que aquela lição que nós aprendemos quando nós fomos aprovados em uma determinada prova. Então, as histórias bonitas, elas são bem vendidas, elas causam inveja, elas estão, né, presentes nas mídias, na nossa vida e nos contos dos heróis. Mas elas também causam alguma frustração e ansiedade, porque, como eu falei, nem sempre a gente alcança esse sucesso na nossa vida. Então, esse processo, ele é resultado dessa tradição escolar, que acaba valorizando mais o resultado final em si, do que os processos transformativos, os processos que nos fazem transformar ao longo dessa caminhada. E
eu ouso dizer que esses processos transformativos são uma das partes mais importantes da nossa vida, porque eles nos ensinam a partir do erro, a partir desse processo de tentativa e erro, como a vida funciona, ou às vezes qual é o método que é mais adequado para nós. Somos indivíduos únicos e que nem sempre aprendemos da mesma forma como um sistema escolar ou uma educação formal ensina, né? Tem pessoas que têm corpos que não se adequam a esses moldes. Bom, então, a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe esse poema da Rupi Kaur, uma escritora indiana. É um poema um Insta poem, um poema que é compartilhado no Instagram. E ela diz que you do not just wake up and become the butterfly. Growth is a process. Ou seja, você não simplesmente acorda e se transforma e se torna borboleta. Crescer é um processo. Eu acho esse poema sensacional porque ele tira esse foco que nós temos no resultado final, que é o tornar-se a borboleta, e coloca o resultado e nos mostra que a vida vai muito além disso. Até que nós nos tornemos uma borboleta, a lagarta vive muita coisa. A lagarta precisa enfrentar o desconforto do casulo a alcançar esse estágio de beleza, esse estágio que é admirado por todos, né? E esse nosso anseio de nos tornar borboleta, ele não fica só na escola ou só dentro da universidade. Nós queremos ter sucesso também no nosso mercado de trabalho. E essa busca desenfreada por um ideal de sucesso acaba nos frustrando, porque a gente quer ser o melhor professor, quer ser o professor mais amado pelos estudantes, quer ser aquele que ensina mais, quer se destacar. Então, essa ânsia de ser borboleta nos faz sentir incompetentes e gera até uma insatisfação, né, com a nossa carreira docente. Isso pode ser muito frustrante, muito maléfico aí. Então, comentando também um pouco então desse poema, né, super curtinho da Rupi, eu gosto muito dela porque eu acho que ela escreve simples e profundo. A gente pode pensar então também nessa questão, né? A gente tem aqui o desenho da lagarta, nós temos o casulo e nós temos a borboleta aqui. E a borboleta, ela passa muito mais tempo como lagarta e como casulo do que de fato como borboleta, né? Nós temos casos de borboletas que vivem apenas 24 horas ou menos que isso, né? Então, a vida da borboleta é muito curta, é muito efêmera. Assim como o nosso sucesso muitas vezes também é. Às vezes a gente vai dar uma aula show e vai dar 10 aulas que não vão ser tão espetaculares assim e tá tudo bem, né? A rotina escolar tem dessas coisas, né? Então, é importante lembrar então que essa borboleta, né, ela atinge o seu estágio de beleza e de esplendor, né, quando ela está nessa fase borboleta. Só que o momento de sucesso, né, ele muitas vezes ele é só a ponta do iceberg, né, de um trabalho muito maior que é realizado no dia a dia docente. Então, muitas vezes, esse trabalho, né, do dia a dia, né, ele não é tão glamuroso quanto o voo dessa borboleta. E esse é o foco do que a gente está querendo falar aqui, né, que todo esse processo, né, de estar no casulo, né, esse casulo ele pode representar também esse momento de reflexão em relação às práticas, né, ele é muito importante. Adiante. Então, muito bonito o poema da Rupi, mas acho que se a gente for falar de como que é o dia a dia de um professor, ele se parece bastante com esse gráfico aqui. A vida de professor é mais ou menos assim. Tem um dia que você pensa, eu estou super inspirada, hoje eu vou dar a aula, uhul! E aí, tá. Você dá essa super aula e tal. E no dia seguinte você acha que
que vai dar tudo certo, porque no dia anterior deu tudo certo. E aí o que acontece? Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Meu Deus, eu achei que eu tinha feito tudo certo, eu planejei tudo tão bem, deu tão certo lá no nono A, por que agora no nono B o negócio não funciona? Aí, beleza, aí você vai no outro dia e aí você tem uma aula que supera as suas expectativas, uma aula muito melhor do que você previu, e aí você se sente, eu sou a melhor professora do mundo, eu nasci para isso, é minha vocação, eu vou mudar o mundo, né? E é isso. Aí você tá nesse estágio sublime de felicidade. No dia seguinte você pensa, por quê? Por que que eu não fui fazer outra coisa da vida? Por que que eu fui dar essa aula? Por que que esse aluno não para quieto? E várias outras questões que vão surgindo. E aí tem outros momentos que você é mais pé no chão, você não tá nem encantada e nem tão decepcionada, que aí você só pensa, ok, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. É isso aí. Então, assim, se você quiser uma carreira que não tenha muitos altos e baixos, não tenha muitas emoções, né, não siga a carreira de professor, principalmente professor da rede pública, porque cada aula é uma surpresa. Então, como eu não sei exatamente como é que vai ser a nossa audiência, eu imaginei que talvez poderiam ser alunos da graduação, né, alunos que podem ser estagiários do CELIG, né, ou alunos que não tenham tanto conhecimento assim em relação à escola pública. Eu e a Pri, a gente pensou em prepará-los, né, preparar o espírito, né, desses futuros professores para a realidade, então, da escola pública, né? Porque quando a gente se prepara para a estrutura que a gente vai enfrentar, né, os desafios se tornam um pouco mais possíveis, né, de serem superados, né? Ou pelo menos neutralizados em alguns casos. Então, o primeiro ponto é o seguinte, o tempo de aula na escola pública, né? Na rede estadual, esse tempo de aula vai variar de 1 a 2 horas aulas. O caso da Priscila, que ela trabalha com ensino médio, é 1 hora a aula, cada uma na duração de 50 minutos. Né? E as minhas aulas, como eu trabalho no ensino fundamental, aqui em Cuiabá, a realidade é um pouco diferente, eu tenho 2 horas semanais. Então, isso, em números de turmas, resulta que eu tenho 10 turmas e a Priscila tem 20 turmas. Então, é se preparar psicologicamente para esse fato de que você talvez nunca decore o nome de todos os alunos e que a sua relação não será tão pessoal assim, porque você vai passar pelas salas de aula muitas vezes. Né? Um outro ponto que é interessante é você se preparar para o fato de que você vai enfrentar um público bastante heterogêneo na escola pública. Como assim? Você vai ter aquele aluno que ele tem muita dificuldade com inglês, que ele não ouve inglês na vida dele, no dia a dia, então ele só vai ouvir você falando mesmo. Você vai ter o aluno que ele tem muita dificuldade, vai ter o aluno que não vai ter interesse, você vai ter o aluno que veio de uma escola que ele tinha espanhol, então ele não tem base nenhuma de inglês. Você vai ter alunos mais avançados, que seja porque jogam online, assistem mais séries, ouvem mais músicas, ou qualquer outra razão, tem um desenvolvimento melhor no idioma. Você vai ter alguns alunos que até fazem algum curso de inglês fora também, e esse desempenho também vai ser bastante refletido nas aulas, e você vai ter também alunos especiais, né, que vão ter algumas necessidades especiais, e você vai ter que lidar com todo esse público, né? Muitas vezes também acontece de você ter um aluno que ele não foi alfabetizado. O aluno não sabe, muitas vezes, nem escrever ou ler direito em língua portuguesa, na língua materna dele. E aí você vem ensinar uma língua estrangeira, né? Então, assim, olha a dificuldade disso, né? Como é que você vai avaliar esse aluno? Olha como você tem os desafios para você se preparar realmente, né? Uma outra coisa é referente à estrutura do prédio e os recursos disponíveis.
A estrutura do prédio é muito variável. Nós temos escolas urbanas, escolas rurais, que vão ter estruturas completamente diferentes. Nós temos escolas que são muito antigas. Algumas escolas antigas já passaram por algum tipo de reforma, então melhoraram as condições de seus prédios. Temos algumas escolas novas, né? Tem algumas escolas novas construídas já como escola modelo, né? As plantas me parecem que são plantas iguais e tal. Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola dessa, numa escola modelo. O prédio da minha escola é muito recente, acho que tem 3, 4 anos, por aí. E a estrutura física traz certo conforto para os alunos, porque todas as salas, por exemplo, têm ar-condicionado. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitas escolas. Tem escolas que só têm ventilador, por exemplo. E isso interfere diretamente no comportamento dos alunos também, porque os alunos ficam mais agitados quando está quente, por exemplo. Em relação aos recursos, minha escola, por exemplo, não tem laboratório de informática, né, o que é a realidade também de muitas escolas. Né, não ter essa possibilidade de trabalhar com alguma coisa que requeira computador, por exemplo, né, uma atividade com computador com os alunos. Né? Então, tem esse tipo de limitação. Em relação a esses recursos também, eu vou incluir aqui o material didático. Né? O material didático, às vezes esse material didático, ele não é aquele material que você sugeriu, é um material didático que você não gosta de usar. Então, ou então às vezes não tem para todos os alunos, tem que estar preparado para essa realidade, né? De não ter livro para todos. E muitas vezes você vai conseguir trabalhar com um livro didático só em sala de aula, então você não vai poder pensar, por exemplo, numa tarefa de casa que envolva o livro didático, porque o aluno não vai ter esse material. Então você tem que se adaptar também a essa realidade. E aí, né, mas como você tem essa autonomia, né, do professor, você pode se for do seu gosto, do seu estilo, optar por outro tipo de material, você pode também. Você pode trabalhar com quadro, trabalhar com alguma outra ferramenta, algum outro suporte que não seja o livro didático. Né? O que é, às vezes, uma estratégia também muito mais interessante, porque muitas vezes o livro didático, ele está muito além do conhecimento ali daquele aluno. Ele não consegue, muitas vezes, acompanhar o livro didático de língua inglesa, né? Bom, então essas são questões que interferem diretamente na questão do ensino-aprendizagem e no nosso trabalho também, no trabalho final, nessa entrega. Além da autonomia do professor também, outro fator que influencia muito é o currículo. A gente tem diretrizes e bases para serem seguidas, né? O Estado exige que nós desenvolvamos determinadas habilidades e competências. Então, não dá para trabalhar simplesmente o que você quer se isso não está alinhado com essas habilidades e competências, porque você tem que, no caso da Raíssa, tem que avaliar de acordo com essas habilidades e competências. Mas também tem o currículo da própria escola. Por exemplo, a minha escola tem uma avaliação que é feita por área de conhecimento. Então, nós temos que estar alinhados em relação a essa construção de conhecimento. A gente tem que trabalhar os mesmos conteúdos para que todos os estudantes tenham as condições necessárias para estudar, para fazer essa avaliação em nível de igualdade. Então, o currículo, seja, né, do Estado ou da escola, vai influenciar também na nossa prática educativa, assim como também o desenvolvimento de projetos. Nós temos projetos que são desenvolvidos dentro da escola, é necessário que a escola desenvolva alguns projetos. A minha tem uns projetos maravilhosos, como projeto de cidadania, o projeto de astronomia, tem projeto da Raíssa, acho que tem projeto na Semana da Consciência Negra, tem vários projetos, na verdade, que a escola desenvolve, e nós, como professores de linguagens, precisamos participar de alguma maneira na produção desses projetos. Como? Trazendo esses conteúdos para dentro da nossa sala de aula. Isso é bom, porque a gente pode transcender um pouquinho aquilo que é exigido pelo livro didático, que nem sempre atende a uma necessidade educativa, mas também vai atrapalhar um pouquinho, talvez, depende do tempo que o professor dispõe, no cumprimento desse currículo, né, que também é necessário.
Nós temos outra coisa que influencia muito a nossa prática, mesmo que de uma forma indireta, que é o modelo de gestão escolar. Nós temos gestões escolares que são mais autoritárias. Eu já trabalhei nas duas situações. Nós temos modelos de gestão escolar mais autoritárias e mais democráticas. Não dá para falar que a gestão mais autoritária é melhor do que a mais democrática. As duas têm positivos e negativos. No modelo de gestão escolar mais autoritário, a gente tem mais organização, né? Mas a gente tem que necessariamente cumprir aquilo que a gestão propõe. E numa gestão democrática, todo mundo participa, mas existem conflitos de interesses entre os professores, entre os educadores. Isso também vai atrasar um pouquinho esse processo, a organização desse processo. Então, isso vai isso vai interferir na sua prática positiva ou negativamente. E temos também a distribuição da hora-atividade. Nós somos contratadas para 30 horas. Dessas 30 horas, só 20 são com estudantes. 4 horas nós temos para fazer reuniões com os formadores. E, às vezes, né, o que sobra aí, essas 6 horas, nem sempre está bem distribuído para que a gente consiga preencher o diário, que é uma obrigação nossa também, né, uma atribuição do professor, ou preparar as nossas aulas, porque o trabalho do professor ele não é desenvolvido apenas no momento em que ele se encontra com um aluno. É necessário fazer um planejamento, um ajuste desse planejamento para as necessidades de cada turma. Espera aí que eu vou passar para o próximo. Então, feitas essas considerações, né, em relação à escola pública, vamos agora à parte mais dramática, que se refere aos relatos de experiências. Então, a gente colocou aqui esse meme do Chico Buarque, né, expectativa realidade, né, que representa bastante, às vezes, né, a nossa intenção, né, muitas vezes, e como que, de fato, esse plano, né, essa ideia vai ser, de fato, aplicada e como o resultado dela, né, às vezes, não é tão legal assim. Então, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive. Na escola que eu trabalho com ensino fundamental. Eu assumi o concurso da SEDUC em abril de 2018 e desde então eu trabalho na mesma escola, que é uma escola que só trabalha com ensino fundamental. Atualmente trabalha com alunos de 7º a 9º ano apenas. Então, eis que os alunos estão no universo da escola ciclada ainda, mas eis que atualmente exige-se que esse aluno faça uma prova formal. Então, antigamente, tinha muito clara essa ideia de avaliação, de como que essa avaliação se daria, mas agora a gente tem essa avaliação formal, propriamente. E eis que quando comecei a trabalhar, em 2018, os alunos passaram pela primeira semana de provas da vida deles. Então, eles não tinham noção nenhuma de como se comportar numa prova, de como ler os enunciados das questões, de que eles tinham que estudar, se preparar para aquele momento, para realizar aquela prova. Então, eles não tinham essa... Então, o que aconteceu? Tá dizendo aqui que tá instável. Eu tô aparecendo normal? Tô normal ainda? Tô, mais ou menos. Tá. Enfim. Então, diante dessa realidade da escola ciclada e dessa dificuldade dos alunos de ter ideia de fazer provas, porque, afinal de contas, fazer provas é da nossa vida, né? Da nossa realidade. A gente vai ficar sem dente e vamos continuar fazendo provas, porque vão ser as provas da escola, vão ser exames, seleções, Enem, vai ter as provas da faculdade, prova para ingressar em mestrado, em doutorado, quem quiser, ou fazer concurso público. Então, a vida é realizar prova, né? Então, para estimular esses alunos, de alguma forma, a estudar para essa prova e a ter um bom desempenho nessa prova, eu tive a brilhante ideia de criar um ranking com as melhores notas dos alunos por ano. Então, em 2019, eu
eu fiz o ranking tanto dos alunos do 8º ano, quanto dos alunos do 9º ano, que eram os 2 anos que eu trabalhava. E eis que, no primeiro ranking, os alunos ficaram super empolgados e felizes, porque eles tiveram reconhecimento. Aí eu dei um prêmiozinho, chocolate, falei, olha, fulano ficou em tal lugar e tal. Eles ficaram super empolgados e teve gente que ficou, professora, queria estar no ranking. Eu falei, não, estuda que no próximo bimestre você pode estar no ranking, né, e tal. E é isso que é uma coisa incrível, né? Um aluno que não estava no ranking, ele estudou tanto, porque ele queria aquilo, ele queria estar no ranking, que ele não estava no ranking no primeiro bimestre, por exemplo, e no segundo bimestre ele apareceu lá em primeiro lugar. E aí eu pensei, poxa, essa ideia do ranking tá legal, né? Os alunos estão se sentindo mais estimulados e tal, né? Aí eis que veio o terceiro ranking, e quando chegou no 4º ranking, eu já tinha 2 alunas, uma aluna do 8º ano e uma aluna do 9º ano, que elas me adoravam, assim. Ai, professora, gosto muito de você, eu quero ser igual a você quando eu crescer, e não sei o que e tal. Quando eu fui entregar a prova na sala dessas 2 meninas, e elas não tiraram a nota máxima, elas não ficaram no topo do ranking, as 2 meninas choraram tanto, e eu, mas Graziele, mas Estela, mas vocês tiraram uma nota ótima, uma nota excelente, mas eu queria gabaritar, eu queria acertar tudo, eu queria estar em primeiro lugar e tal. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Criei monstros, né? O que está acontecendo, né? Será que foi uma boa ideia, então, o ranking? Porque no primeiro momento achei que sim, depois achei que não, que eu gerei uma ansiedade, eu gerei um sentimento, assim, de focar no resultado, talvez, eu não sei. Penso assim, eles têm que estar preparados, que muitas vezes eles vão estar em processos seletivos, de alguma forma, para que o choque não seja tão grande quando esse momento chegar. Enfim, mas de fato, eu acho que dessa experiência dá para tirar uma parte positiva e uma parte negativa, né? Bom, e o meu relato, né, de uma experiência frustrada vem de uma aula que eu já havia aplicado, é uma aula que eu me orgulho muito, porque os resultados que eu tive na primeira vez que eu apliquei, em 2018, foram muito positivos. As construções que eu pude fazer com os estudantes foram muito incríveis. Era uma aula sobre a Chimamanda Ngozi Adichie, é uma escritora nigeriana maravilhosa. Eu falei, meus alunos têm que conhecer essa mulher, né? E aí, na primeira vez que eu fiz essa aula sem mídia, porque eu não tinha esse recurso dentro da escola. Na segunda vez, eu falei, não, eu vou me preparar mais, eu vou levar um data show, vou passar o vídeo, essa palestra maravilhosa que chama The Danger of a Single Story, que é o perigo de uma história única. E aí eu quis incrementar, né? Inventei, levei os estudantes para o laboratório, isso já cria uma expectativa do alunado, eles gostam de ir para esse laboratório, eles acham que vem uma inovação. Reservei o Amarelão, para quem não conhece, Amarelão é um projetor imenso, ele é enorme, ele projeta, sai som, é praticamente um computador. E dá trabalho para instalar. No começo da aula, já meio ruim, porque os fios não eram compatíveis com o meu computador. Então, desespero, né? Já perco um tempo aí dos meus 50 minutos preciosos fazendo a instalação desse material. Tudo bem? Tive que contextualizar mais rápido. Eu começo essa aula falando sobre uma pessoa, eu não digo quem é essa pessoa. Eu falo que é uma pessoa muito linda, muito inteligente, que é escritora, e vou trazendo várias características da Chimamanda e peço para que os estudantes descrevam as imagens que se produzem dentro da mente deles. Só que como eu já tinha perdido tempo, e a palestra tem aí os seus 17 minutos, eu não consegui explorar essa parte da aula de uma forma mais inteligente, né? Com mais tempo. E aí, essa parte do imaginar e descrever acabou deixando um pouquinho a desejar. Dei o play no vídeo. Gente, o áudio era baixíssimo.
Estávamos no laboratório e quase não dava para escutar a Chimamanda. Eu queria essa experiência de eles entrarem em contato com a língua inglesa, porque o que eles fazem, tudo aquilo que eles assistem, que eles consomem, ou é de língua portuguesa ou é dublado. Então, eles não entram em contato com esse áudio estrangeiro, a não ser por músicas. Eu gostaria que eles tivessem esse contato. Não foi possível, eu falei, beleza, pelo menos tem legenda, vamos continuar a aula aí com a legenda, dei play no vídeo. E não consegui trazer o som da coordenação, porque o som já estava reservado por outro professor, a gente trabalha por reserva, mas não funcionou. Aí, beleza, seguimos, passei o vídeo, a compreensão do vídeo deles foi bastante baixa. Eu sempre trago um trecho da palestra que é bem pequenininho, que fala sobre o perigo de se criar histórias únicas que vão criando estereótipos, para a gente discutir. Eu também não consegui fazer uma problematização dessa questão do estereótipo a partir do trecho, porque o meu tempo de discussão foi muito curto, dado o tempo que eu perdi para instalar, o tempo de deslocamento, o tempo de vídeo não dar certo, né? Então, o tempo da discussão da problemática e do vocabulário não foi suficiente. Na aula seguinte, o engajamento não foi o mesmo, porque eu deixei de discutir aquilo que eu deveria discutir naquela aula, naquele dia, e seria retomado na aula seguinte, uma semana depois. Já não funcionou, porque numa semana depois eles não se lembravam que eu havia dito, nós havíamos problematizado. Então, naquele dia eu tinha aula só com o segundo ano, como era parte de um projeto maior meu, eu tive que insistir nessa aula, insisti no laboratório, e apesar de o aparelho já estar instalado, eu ainda tive outras questões com o tempo, tanto que na última aula o DataShow superaqueceu e desligou sozinho, eu fiquei totalmente sem recurso visual e tive que voltar ao meu primeiro plano, que era só discutir a temática e só mostrar o rosto, as fotos da Chimamanda no meu computador. Então, cada aula teve seus percalços de formas diferentes, todas elas não foram aquilo que eu idealizei, e a moral dessa história é que, às vezes, inovar uma aula, tentar trazer tecnologia para uma aula, não vai necessariamente trazer resultados mais positivos. Talvez se eu tivesse focado naquela descrição da pessoa que eles imaginam, discutido a aparência da Chimamanda, como eu fiz em outras aulas, né, em outras escolas, trazido o que são esses estereótipos de uma mulher inteligente, uma mulher escritora, ou uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é escritora, teria tido um resultado mais eficiente do que o resultado que eu tive. Teve que deixar uma discussão para um outro momento, né? Então, essas são algumas histórias de frustração na escola, mas que trazem para a gente algum conhecimento no sentido de como agir em situações futuras. Eu não faria essa aula novamente hoje com o DataShow. Eu ia preferir fazer ela no quadro mesmo, com a discussão com os estudantes. Eu não sei como a gente está em relação a tempo, como que está? Eu não consigo ver a hora aqui. Tá tranquilo, Priscila. Então, com você, Rai. Então, fazer um relato rapidinho de uma situação. Teve uma ocasião, uma aula que eu estava ministrando no 9º ano, isso foi no meu primeiro ano de experiência na escola pública como professora efetiva já, em 2018, que eu estava achando que eu estava arrasando, porque eu passei todo o conteúdo no quadro, explicando a regra dos plurais e tal, como é que eu colocava um substantivo no plural na língua inglesa. Então, eu expliquei a regra geral, as situações em que eu acrescento ES, as situações em que eu tenho o plural irregular, e eu cheguei na situação em que eu tenho as palavras terminadas em Y, né? E as palavras terminadas em Y, a regra vai variar conforme a letra que está antes do Y, né? Então, se eu tenho uma vogal antes do Y, o plural vai ser um plural regular, eu vou simplesmente acrescentar um S.
Mas se eu tenho uma consoante antes do Y, eu vou tirar esse Y e vou colocar IES. E aí eu fiz todo bonitinho, coloridinho lá no quadro, achando que eu estava arrasando e tal. E essa regra por último, né? E coloquei alguns exemplos e tal. E aí eu falei, então, gente, vocês entenderam as regras e tal? Vocês têm alguma pergunta? E eis que um aluno, que era um aluno bom, não era um aluno ruim, não era um aluno perdido, não, era um aluno que fazia todas as atividades, prestava atenção na aula, enfim, um aluno dedicado, levanta a mão e pergunta, professora, o que é consoante? Então, assim, qual que era a situação? A minha aula em si, a minha explicação, ela foi boa dentro do universo em que eu imaginava o quê? Que os alunos de 9º ano saberiam o que é uma vogal, o que é uma consoante. Então, assim, a gente tem às vezes que pensar nessa questão, né? Que você pode estar preparando uma aula muito boa, mas que às vezes o aluno não tem os conhecimentos prévios, sobre aquele assunto, né? Então, assim, uma outra situação semelhante acontece quando, por exemplo, às vezes eu peço uma atividade que eles têm que usar dicionário. E aí, o que acontece? Às vezes, o aluno não sabe usar dicionário bilíngue. Então, ele me chama e fala, professora, não encontrei essa palavra. E quando eu vejo, ele está procurando a palavra, porque ele, de fato, não sabe ainda manusear aquele instrumento. Então, às vezes, a gente precisa dar um passo para trás para ver no sabe, para ele, de fato, conseguir acompanhar, né? Porque, às vezes, ele não tem conhecimento prévio, conhecimento de mundo, e nem o conhecimento na língua portuguesa mesmo, muitas vezes, né? O que você acha, Priscila? Realmente, isso acontece bastante. A questão de ter esse conhecimento prévio é necessário até que a gente faça uma reflexão, né? Eu naturalizo alguns conhecimentos como se fossem universais, e às vezes eles não estão dentro da realidade do nosso estudante. Mas nem só de fracassos viveremos, também tem histórias de sucesso, tem aulas que a gente acha que não vai dar nada e a gente se diverte, a gente constrói conhecimento e até replica essa aula posteriormente. Já teve uma vez que eu fui sábado de reposição, gente, sábado de reposição, os alunos não gostam de ir à escola. Eu tinha planejado uma aula regular e inocente, achei que eles iam. Eles não foram muito poucos alunos e eu percebi que se eu desse a aula que eu havia planejado, eu ia ter que dar essa aula 2 vezes. Optei por não fazer isso e acabei improvisando uma brincadeira. Improvisei uma brincadeira diferente em cada turma, que foi o Hangman, forca, com os conteúdos que nós aprendemos ao longo daquele bimestre. E na outra turma, que era 2º ano, eu já fiz uma atividade com o telefone sem fio, também revisando expressões e conteúdos que nós havíamos visto. E o resultado foi sensacional para uma aula que foi tão improvisada. Eles participavam com muita alegria, eu dividi eles em 2 times, e aí eu coloquei que quem conseguisse ia ganhar uma nota de participação. Então, os nervos ficaram à flor da pele, eles estavam participando e se exaltando, tive que estabelecer regras bem claras para que eles um grupo não se sobrepusesse ao outro, e eles realmente lembraram essas expressões, eles realmente trabalharam essas expressões, e eu acabei trabalhando essa atividade improvisada numa outra situação, de uma forma mais planejada, dado sucesso. O telefone sem fio foi muito legal, porque trabalhou um pouquinho essa coragem para falar o inglês e rendeu muita risada, porque tinha hora que chegava lá no final uma coisa totalmente diferente, ou uma palavra que não existe, e a gente se divertia, a gente ria assim de chorar na aula. Então foi uma experiência muito positiva, eles me cobravam e essa experiência se repetisse de tão agradável que foi. Você já teve alguma experiência assim, Rai? Então, eu tive já uma experiência, né, que me surpreendeu bastante positivamente. Era uma atividade que eu esperava muita coisa, né? Eu achava que ia ser uma aula razoável e superou bastante as minhas expectativas. Eu
eu estava trabalhando com algumas mulheres inspiradoras no projeto Mulher lá da escola, então os alunos já vinham pesquisando sobre biografias de mulheres importantes para a literatura, para as artes, enfim. Então eles já tinham pesquisado um pouco sobre a Rupi Kaur, sobre a Chimamanda, a Emma Watson, Angela Davis. E depois já tinham pesquisado, já tinham se familiarizado com essas 4 mulheres, eu resolvi levar para a sala de aula alguns poemas desse livro aqui, bem famoso, né? Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, e eu trabalhei com esses poemas em língua inglesa. E trabalhei com esses poemas em língua inglesa, foi muito interessante. As minhas alunas ficaram super apaixonadas. Na ocasião, eu apresentei a Rupi, e os 2 livros, eu tenho os 2 livros dela, as alunas faziam fila para ler, eu emprestei, elas levavam para casa, elas liam no intervalo, elas amaram, e os meninos também gostaram da experiência. E o que eu achei que, falei, nossa, poemas, língua inglesa, será que isso vai dar certo? Eu não sei. E como o livro ele é dividido em 4 partes, né? Ele é dividido em dor, amor, ruptura e cura, eu pedi para que os alunos fizessem uma atividade um pouco semiótica, digamos assim. Eles escolhiam um poema de uma dessas temáticas e eles tinham que fazer uma ilustração desse poema, né? Uma ilustração que representasse aquele poema, né? Aquele sentimento, né? Seja amor, a cura ou a ruptura, enfim. E foi muito legal, porque os alunos participaram bastante. Alguns alunos fizeram verdadeiras obras de arte. Eu percebi que tinha muitos alunos que não eram muito engajados, né, na aula de língua inglesa, mas que mostraram que tem essas outras habilidades, né? Porque muitas vezes a gente não sabe das habilidades que o nosso aluno tem. Nós temos muitos alunos que desenham muito bem, que tocam instrumentos, que cantam. E muitas vezes a gente tem que dar algum espaço para que esses alunos possam mostrar, então, essas habilidades que eles possuem, né? Então, foi uma experiência muito legal. E quando eu contei para a Priscila, ela até falou, nossa, você podia repetir essa experiência e fazer um tipo de concurso, alguma coisa assim de desenho, que eu achei super legal. Então, essa foi uma experiência bastante positiva. Bom, então, o que a gente queria trazer, né? Às vezes nós achamos que é desestimulador você trabalhar em um ambiente em que os estudantes estão ali por obrigação, eles não têm a escolha de estar com você. Nem sempre você consegue dar a aula que você quer, porque você tem que ficar chamando atenção, tem que ficar administrando idas ao banheiro. Às vezes você está falando de um tema que te empolga muito, o estudante levanta a mão, você fala assim, ai, ele tem uma pergunta, que legal! Aí ele vai falar, professora, eu posso ir ao banheiro? Por dentro você se desmonta, gente, isso é muito frustrante. Mas tudo bem, apesar daquele lá talvez não estar tão interessado ou realmente ter uma necessidade de ir ao banheiro, vai ter sempre alguém que está prestando atenção no que você está falando. E a gente precisa se lembrar que educar é plantar sementes. Às vezes eu vou falar algo hoje e a gente precisa se lembrar, como professores de língua inglesa, nós não estamos trabalhando simplesmente com gramática. A gente está trabalhando com uma forma de comunicação e essa forma de comunicação ela é usada para veicular valores, formas de ver o mundo. Então a gente precisa trazer isso para a nossa sala de aula. Por mais que às vezes a gente se sinta frustrado por não prever erros, por fazer um método que seja inadequado, por causa da bagunça, por causa do cansaço, educar vai dar frutos, vai florir isso algum dia. E pode não ser amanhã, pode não ser na semana seguinte, pode não ser um mês depois. A gente, às vezes, vai para casa com uma sensação de fracasso, mas no ano seguinte a gente recebe uma mensagem daquele estudante que está com saudade de você. Agora, na pandemia, eu já estou há 4 meses sem ver os meus estudantes, sem poder dialogar com eles, porque nós não estamos tendo aula, e recebi uma mensagem de um menino falando que ai, professora, eu entrei em um aplicativo para falar com gringo e eu não vim aqui te agradecer, desculpa pela hora, mas eu vim aqui te agradecer que eu estava lembrando das suas aulas quando eu estava conversando com eles, eu estava aplicando as suas dicas.
entre várias mensagens que vêm desde um tempo, ou o carinho que você recebe deles, e às vezes não é um conhecimento linguístico, mas é um conhecimento é um olhar sensível, é um conforto na hora que eles precisam. Eles choram em sala de aula, eles têm as suas angústias, os seus problemas familiares, e às vezes a gente consegue trazer uma palavra de força para eles, e a gente percebe que isso faz a diferença não só naquele momento, mas como em um momento futuro, seja para uma sensibilização, né? Então, esse tipo de mensagem faz a gente aquecer o coração e lembrar que educar os outros e também educar a si mesmo, porque eu também estou nesse processo, eu também me faço enquanto eu os educo, é um projeto de vida, é um processo que é contínuo e só vai terminar no dia que eu der o meu último suspiro. Hoje, às vezes, não foi bom, mas talvez amanhã seja melhor, ou não, e tá tudo bem. O que importa é que a aprendizagem que a gente vai construir junto nesse nosso caminhar, né? Então, essa frase, né, educar é plantar sementes, é uma experiência muito interessante, essa experiência docente, porque eu acho que ela para essa pessoa. Você não tem nome mais. Você vai estar no mercado, você vai estar no shopping, você vai ouvir alguém, professora, oi, professora, e tal, e aí você vai ser isso. E é muito legal quando você teve contato com aquele aluno quando ele estava ainda encaminhando na vida, né? Seja ele está na escola ou está nos primeiros anos da faculdade, né? Como foi na época do CELIG, né? Na época do CELIG eu tenho ex-alunos do CELIG que terminaram a graduação, que terminaram o mestrado, que já estão no doutorado, e eu fico pensando, além de pensar que eu estou muito velha, eu também fico pensando, nossa, que legal, eu participei da vida desse estudante, né? E eu estou vendo ele crescer, né? Eu estou vendo ele colher esses frutos, né? Esses tempos, uma aluna minha, acho que foi uma das primeiras turmas que eu tive do CELIG. Não foi. Eu comecei a dar aula no CELIG em 2009. Eu tinha 19 aninhos quando eu comecei a dar aula lá. Mas essa aluna aqui é de uma turma de 2012. E ela estava no primeiro ano de psicologia da UFMT. Hoje em dia ela passou num concurso, ela voltou para São Paulo, a cidade dela. E ela entrou em contato comigo e mandou essa mensaginha aqui que eu vou ler. Olá, você lembra de mim? Me chamo Amanda. Fui aluna sua no CELIG, lá em 2012 e 2013. Você me deu aula no básico 1 e 2. Esses dias me peguei lembrando de suas aulas e como você era uma ótima professora, fui te procurar no Facebook e não te achei mais. Queria saber notícias suas, como anda a vida, Facebook, me adiciona. Lembro que te admirava muito por você ser tão jovem e já com 2 faculdades e pós. Sei que é bacana para um profissional receber este reconhecimento, sem nem saber isso. Um beijo e mande notícias. Atenciosamente, Amanda. Então, ela acabou copiando o e-mail, né? Quando eu voltei para o Facebook, porque eu fiquei um tempo sem o Facebook, e me mandou esse textinho, que era o textinho do e-mail dela. Né? E esse tipo de coisa acontece também. Tive uma aluna, por exemplo, do Direito, que ela veio compartilhar comigo o fato de que ela passou na OAB. Então, ela foi minha aluna em 2015 no Direito. Ela, professora, eu lembro do artigo que eu escrevi com a senhora, e você me deu tanto apoio, você me inspirou tanto. Meu TCC foi sobre aquele artigo que a gente fez, que na época ela estava no 4º semestre e tal. Ah, professora, saudades, que eu tinha um grupo de estudos lá. Saudade daquele grupo de estudos. Algumas alunas minhas da escola, ah, professora, que saudade de você. Ah, professora, que pena que você não vai dar aula pra gente no próximo ano. Aí eu saio para almoçar num restaurante bem pertinho da escola, né? Então tem muitos alunos do bairro ali. Então eu sempre encontro também muitos ex-alunos e alunos. Ah, professora, toma aqui uma coca, professora, eu tô lá no ensino médio, professora, eu tô sofrendo com inglês, hein? Ô, professora, eu lembro da senhora sempre, não sei o quê. Professora, você lembra de mim?
e é muito gostoso. E você realmente cria esse vínculo afetivo, de fato, né, com esse estudante, que ele pode se inspirar em você de alguma forma, né? Ainda que muitas vezes ele não goste da sua disciplina, porque eu não vou mentir, gente, muitos alunos não vão gostar de inglês, mas você pode ganhar os alunos ao menos pelo carisma, muitas vezes, né? Então, você criar esse vínculo afetivo, né, pode também ser muito significativo para a formação desse estudante. E aí, para finalizar, eu trouxe esse poema. Não sei se convém ler o poema inteiro. Eu vou ler só esse trecho que está negritado. Esse poema se chama Cantares, é do Antônio Machado, que é um poeta espanhol, salvo engano, então por isso que ele está traduzido para o português. E a parte que mais chama a atenção é essa daqui. Não persegui a glória. Caminhante. São tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante. Não há caminho. Se faz caminho ao caminhar. Golpe a golpe, verso a verso. Então, ouço dizer que, professor, não tem aula modelo para você, né? O seu método, as suas aulas, elas vão surgir conforme a sua experiência. Você está em constante construção da sua identidade docente. E vai ser isso, vai ser esse o seu processo. Vai ser... esqueci, saiu aqui o negócio? Peraí. Então, golpe a golpe, não verso a verso, né? No nosso caso, aula a aula. E eu acho que é isso. Acho que a gente já está meio estourado no tempo, né? Mas tá uma delícia ouvir vocês, viu? Eu fiquei até emocionada. Até escrevi aqui no chat aqui agora que eu fiquei emocionada. Realmente. Então é isso. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas já. Se alguém tiver interesse também no poema, né? Eu acho que dá para compartilhar o poema, talvez depois na página do CELIG. Legal, legal. Vamos enviar. Agradecemos essa possibilidade de pensar, porque para a gente também foi muito emocionante ressignificar todas essas histórias. Quer comentar, Cida? Não. Ou posso chorar? Ou comentar? Vamos agradecer, né, quem está prestigiando a participação das meninas aí. Quem vê esses rostinhos bonitos nem imagina que essas duas são terríveis, né? São mulheres extremamente fortes, extremamente dedicadas, extremamente inteligentes, extremamente aplicadas. Não é à toa que essas duas estão juntas, né? Acho que é a primeira live que as duas palestrantes se juntam e fazem tudo junto, né? É a primeira do CELIG. Foi muito bacana. Muito. Então, agradecer a presença do Tiago Rodrigues, que está vendo a live, a Sidney, a Jordana, a Conceição, que eu acho que eu conheço, eu sei quem é, pelo sobrenome. A Silvia, a Letícia, o Élica, a Enes, a Angelita, o Márcio, a Érica, a Letícia Evelyn falou, não, aqui, os alunos da graduação estão aqui representados. Mas tem uma fã aí, que é a Nauticeia, e a Enes, que está sempre comentando. Eu vou colocar as perguntas que elas fizeram aqui para as duas, tá? Aí vocês vão respondendo conforme vocês querem falar. A Enes, por exemplo, ela disse que com relação à escola pública, o pior nem tanto é a questão dos computadores, mas é a questão da internet mesmo, porque os alunos têm smartphone, mas não tem internet para fazer as atividades. Eu acho que esse é só um comentário dela. E a Letícia disse que o aluno, às vezes, é estimulado na competição e às vezes não, né? Às vezes a gente consegue atingir esse objetivo e às vezes não. A Enes também reafirmou que, de fato, para ela também, a situação, às vezes, é que tem que explicar o alfabeto, a vogal e a consoante da mesma forma. Isso acontece também na língua portuguesa. Viu? A gente vai lá, né, nos variados níveis, é a mesma coisa.
Aquela empolgação lá da pergunta, quando o aluno levanta a mão, né? A Enes falou que é realmente um balde de água fria. Imagina, né? Todo mundo está lá empolgado, esperando alguma coisa. A Silvia faz a seguinte pergunta: e o ensino da literatura? Como é que vocês veem esse trabalho aí na sala de aula, com esse nível de fluência do inglês? Bom, eu também gosto muito da Rupi, assim como a Raíssa. Eu também gosto muito de uma escritora, acho que ela é nigeriana também, que chama Naira Wahid. E porque são poemas curtos. Eu acho que não dá para a gente ser ambicioso demais e trazer poemas que são muito grandes ou muito complexos, não falam diretamente da realidade do estudante. Por isso eu gosto desses Insta Poems, porque eles são mais curtos e eles permitem que a gente construa um significado e que o estudante alcance e relacione aquilo com a sua realidade. Por exemplo, esse poema, né, que nós trabalhamos logo no início, é um poema que eu uso basicamente toda a aula inaugural em escolas. É o da borboleta, né? Que você não acorda e simplesmente se transforma na borboleta. Que eu acho que ele dá para ser discutido em muitos níveis, apesar de ser um poema de 2 linhas. Ele dá para ser discutido em muitos níveis. Então, essa noção de que não adianta trabalhar com um texto muito grande e tentar tirar o máximo daquele texto que é mais curto. Dá para trabalhar outros? Eu acho que a gente não pode duvidar da capacidade do nosso estudante, mas é um desafio. E a gente tem que estar preparado para se frustrar diante desse desafio. Eu trabalhei textos grandes com eles, algumas turmas deram conta, outras não. Então, temos que ir ajustando os métodos e ajustando os nossos objetivos e as nossas formas de trabalho, porque o nível de fluência deles não é alto, né? Muitos estudantes não têm um vocabulário muito rico, porque estudante meu que vem do ensino fundamental sem nunca ter tido contato com o inglês, né? Tendo tido contato com o espanhol durante todo o seu ensino fundamental. Então, eu não posso exigir que esse estudante conheça todas as palavras, ou, né? Então, dá para ele ferramentas para gostar da língua. Então, eu vou trazer um poema que é mais curto, eu vou trazer reflexões que estão relacionadas a esse poema, tentar relacionar aquilo à vida, à realidade, à adolescência deles. Gente, a adolescência é um período da vida fantástico, eles são muito sensíveis. Por isso que eu acho que eles gostam tanto dos poemas da Rupi Kaur. Ela fala muito dessa sensibilidade, dessa dor de sentir o mundo. Então, pensar menos em extensão e mais em algo que está relacionado à realidade do estudante, acho que a possibilidade de ter sucesso nessa situação é maior. Não sei se a Raíssa concorda comigo. Então, em relação a todo o compêndio de comentários e perguntas que a Cida comentou, uma pessoa comentou assim, o computador não é tanto problema. O problema não tem internet, né? Os alunos podem usar o celular. Mas o celular, ele é uma figura muito ambígua dentro do ambiente escolar. Porque eu que trabalho com ensino fundamental, por exemplo, nós, teoricamente, não podemos permitir que o aluno utilize celular. É uma norma da escola, é uma norma, na verdade, estadual, salvo engano, que os alunos não devem usar celular em sala de aula. Mas há uma abertura por parte da coordenação. Se você fizer um planejamento no qual você demonstre o seu propósito com aquela aula, utilizando o celular, aí tudo bem. Você pode, então, usar o celular. Enfim, exatamente. A Priscila comentou aqui, né? Não pode utilizar, a não ser para fins educativos. Então, assim,
essa é uma questão. Outra questão é que a gente acha que todo aluno tem celular, e isso não é uma verdade. Tem alguns alunos que não têm celular. Então, quando você também propõe uma atividade que vai utilizar o celular, você pode também sofrer algum problema depois, porque aí vem o pai e liga, olha, a professora X está usando o celular e meu filho não tem celular, ele não está conseguindo fazer a atividade, por exemplo. Então, isso também é uma problemática. Então, essa é a questão do celular mesmo, o problema do celular. Em relação à literatura, eu, por ter uma formação literária mesmo, né, estudei mais literatura do que linguística, inclusive, sempre tive essa vontade e achava impossível. Quando eu entrei na escola, eu achava impossível, porque os alunos não sabiam números, os alunos não sabiam nada. Assim, nada. E eu falei, gente, será? Mas na época, várias professoras entraram, professoras bastante engajadas, professoras novas na escola. Nós somos 3 professoras efetivas na escola. E eu percebi que no ano passado, os alunos que já eram alunos dessas outras professoras, eles tinham uma base muito melhor. Então, eu consegui levar pequenos textos para esses alunos e consegui ter sucesso nessas atividades. Então, eu trabalhei com esses poemas da Rupi, que eu comentei, né, que eles são poemas que têm uma linguagem mais simples, né, o vocabulário se repete muito, ela usa muitos verbos repetidos, muitos substantivos repetidos. Então, isso também é interessante. Você vai trabalhar questões de conteúdo. Quando você vai trabalhar com literatura, você tem que pensar que você vai, muito provavelmente, desviar um pouco da questão linguística. Você vai falar também do conteúdo daquilo, né? Você vai refletir sobre aquilo, interpretar aquilo. Então, isso vai demandar um tempo. Então, é uma coisa a se pensar, porque futuramente você vai ter que realizar uma avaliação, você vai ter que cobrar o seu aluno em relação a algum conteúdo específico. Então, muitas vezes, se você ficar uma aula inteira fazendo a análise de um poema, por exemplo, vai ser uma aula riquíssima, mas em termos de conteúdo, no final, você não vai ter tanto, né? Enfim, mas tudo é um processo, eu acho que talvez dá para seduzir esses alunos colocando um poeminha. Quando você coloca a data, coloca seu nome, você coloca um poeminha curto da Rupi, você pode ler um antes da aula e comentar brevemente para aguçar um pouco a curiosidade e falar, olha, vocês gostaram desse poema? Tem os poemas dela no Instagram, você encontra na internet, né? Você pode fazer esse movimento. Outra coisa que eu fiz foi trabalhar com um livro da Anne Frank, mas não era o livro original, que era daquelas coleções Greatest Readers, que era que ela era organizada por nível, né? Então, eu peguei um fragmento desse livro, né, da Anne Frank, e foi uma experiência muito positiva. A minha sala mais bagunceira foi a aula que eu tive maior participação dos alunos, porque os alunos não só se interessaram, porque é uma menina de 14 anos, judia, né, naquele contexto nazista e tal, mas é uma menina de 14 anos, é uma menina como elas, né? Então, assim, essa identificação foi muito importante para que os alunos tivessem interesse. Então, eu acho que é isso, você saber escolher o que você vai trabalhar, né? Você conhecer seu público e ver o que você vai conseguir seduzir pelo conteúdo. Não pelo ponto gramatical que você está querendo trabalhar especificamente, né? Então, eu acho que isso também é uma forma de seduzir, de trazer esse aluno, que muitas vezes não tem esse hábito de leitura nem em língua portuguesa, né, para trazer ele para mais próximo da literatura, né? Eu acho que é isso. Considerando esse contexto que a Raíssa trouxe, né, da literatura estar voltada para o conteúdo e não para a parte linguística em si, né, os estudos de letramento, eles falam sobre isso, né, os letramentos e decolonialidades, né, de sair um pouquinho, porque aí a gente sai daquela questão da língua, a língua certa, a língua padrão, e entra numa questão de construção de sentido, que a Priscila também falou sobre isso, né, de forma, de comunicação, de valores,
e debater como é que a gente vê o mundo, né? Mas, mesmo assim, eu ainda sinto que, não estou dizendo que é o caso de vocês, né? Mas muitos professores ainda caem naquele ciclo do ensino da gramática, né? E a gente fica muito preso, que a gente chega para um aluno, até hoje, eu estou numa sala de aula há mais de 20 anos, né? E mesmo assim, a gente ainda chega na sala de aula e vai perguntando, né, sobre o conhecimento prévio dos alunos, ele sempre fala, porque eu só aprendi o verbo to be, né? Então, os discursos se repetem, né? Há 20 anos eu ouço a mesma coisa, né? Então, acho que é isso. Uma outra coisa que eu achei muito bacana de ouvir foi quando a Raíssa falou, tanto que ela fica, né, se sente feliz e se sente velha, né? Eu me senti até caquética aqui, porque a Raíssa falou que quando ela vê os alunos dela se encaminhando, eu achei muito bacana isso, né? E hoje, eu vendo vocês duas aqui, né? A Priscila era uma menininha, né? Não que ela tenha crescido muito, né? Mas ela era uma jovenzinha, com os cabelos compridos, no meio da cintura loira, né? E a Raíssa foi minha aluna adolescente, né? E vejo vocês hoje se encaminhando, né? Da mesma maneira como a Raíssa falou. Então, assim, eu achei muito bacana de ver vocês hoje, porque eu me emocionei muito, né? A Cida sabe, a gente teve... eu pessoalmente, né? Tive uma questão ontem que mexeu muito comigo, né? E ouvir vocês falando hoje dá esperança de que realmente a gente está no caminho certo, né? A gente pode ter um ou outro exemplo aí que sai um pouquinho do eixo, né? Mas é isso. Obrigada, meninas. Cida, tem mais alguma perguntinha? A Jordana está falando aqui, Paola, aqui no chat, que aqueles professores de língua estrangeira que iniciaram ensinando em escolas de idiomas e partem para uma carreira na escola pública encontram uma realidade completamente diferente. É preciso muito esforço e jogo de cintura para lidar com a nova realidade. Então, ela está parabenizando. Aliás, vocês estão com um fã-clube aqui no Facebook do Selic, né? Todo mundo parabenizando, achando ótimo, achando lindas, né? Depois vocês dão uma lida lá nos comentários. Sidney também falando, a Enes falando que é a primeira vez que se discute realmente a realidade da escola pública, né? Então, ela também está parabenizando. Precisamos de mais, né? De mais debates assim, né? A Priscila falou do amarelão. A Raíssa tem aluno que está no doutorado, Paola. Não é? Olha só. O tempo passa. Tempo voa, gente. Tempo voa. Tempo voa. Aqui um dia a Raíssa está com a gente sentadinha na praça. Logo, logo a gente tá, gente. Deixa eu perguntar para vocês. O professor de inglês ainda é um pouco mal visto dentro da comunidade escolar? Eu não sinto esse problema, não. Eu acho que eu tenho em relação aos pares, você pergunta, Cida, ou em relação aos próprios alunos? Em relação à disciplina. O inglês geralmente é aquela uma aula por semana, assim, com aquela variedade de turmas, e o inglês é considerado como uma disciplina não essencial. Era assim há algum tempo atrás. Eu tenho curiosidade de saber como é que está agora. Eu vejo que os professores estão melhor formados, estão com boas reflexões em relação ao ensino de língua, e eu queria saber como é que a escola, os professores dessa escola, os alunos dessa escola estão recebendo isso. O alunado vê todas as disciplinas que são de 1 hora semanais como disciplinas menos relevantes, porque, assim, eu encontro eles na segunda-feira, vamos supor. Eu só vou encontrá-los novamente na outra segunda-feira. Eles já têm tarefa de 1,5 milhão de tarefas de matemática, de tarefas de língua portuguesa, de tarefas de biologia e outras disciplinas que têm uma carga horária mais elevada. Então, acaba que eles não priorizam a minha disciplina, mesmo até estudantes que gostam, porque é uma sobrecarga de outras disciplinas e eles acabam se preocupando mais com elas. 1 hora semanal comunica muito
para o estudante em relação à importância dessa disciplina. Por mais que a gente discuta, gente, nós estamos em um ambiente que é globalizado, a gente está em um mundo que é globalizado, tudo que acontece no mundo está ao alcance dos nossos dedos, você pode se comunicar com pessoas de qualquer lugar, por mais que a gente diga isso, ainda assim existe uma comunicação estrutural que é mais forte que a nossa, sistemática, né? Quando o sistema não te valoriza, é muito difícil você conseguir um engajamento muito grande. Tem alunos que gostam, que valorizam muito? Tem, né? Sempre tem. Mas, de forma geral, é uma dificuldade muito grande você brigar pela importância da sua disciplina tendo uma carga horária tão baixa. Eu acho que a Silvia, até que comentou, pode concordar comigo, e sociologia também é uma matéria, é uma disciplina que tem uma aula só, filosofia, e isso vai diminuir pelo menos o nosso engajamento, porque a distância de encontros é muito grande. Às vezes, Cida, acontece de eu ficar um mês sem me comunicar com os meus alunos. Por quê? A aula é só na segunda-feira. Tem feriado numa segunda. Aí na outra segunda tem algum projeto da escola. Aí na outra segunda tem algum feriado de novo, ou alguma situação que não permite que a gente se encontre. Então, um mês sem encontrar com eles, né? Eles, imagina que eles vão se lembrar de mim. É bem complicado, é um desafio muito grande. Eu não sei como é que funciona a questão da escola plena em Cuiabá, né, Raíssa? Mas quando eu passei no concurso junto com a Pri até, né? Antes de eu tomar posse na universidade, eu tinha tomado posse no estado. E eu acabei optando por trabalhar numa escola plena. E eu me encantei com a organização das disciplinas justamente por causa disso. Porque a gente tinha 2 horas semanais, né? Então era muito trabalho, mas a gente tinha 2 horas semanais com cada turma. Né? A gente tinha uma sala nossa e a gente podia decorar a sala como a gente quisesse, nosso material ficava lá dentro. Então a gente não tinha, até mesmo essa questão que a Pri falou do amarelão, né? Porque eu tinha um amarelão também, que eu vivia carregando amarelão para a sala de aula, e o amarelão tinha som, tinha vídeo, tinha tudo, né? E o bichão às vezes deixava a gente na mão também, mas só de você já conseguir fazer uma reserva do equipamento e poder utilizar o equipamento na sua sala de aula, ali, do início até o final, você não ter que se deslocar, né, e organizar aluno, isso daí já poupa muito o nosso trabalho, né? Então, ainda respondendo, né, a questão, o comentário, a pergunta da Cida, né, eu acho que a gente ainda tem essa cultura de achar que inglês não é importante. Demora para muita gente cair a ficha mesmo, assim, de que, não, peraí, eu preciso de inglês. Nossa, eu preciso de uma língua estrangeira para fazer mestrado, se eu quiser. Nossa, então, assim, inglês é um diferencial para colocar no currículo. Nossa, eu vou querer fazer uma viagem, eu quero acessar um manual de alguma coisa e eu vou me deparar naquela situação de que, nossa, meu Deus, por que eu não estudei inglês antes? Né? Então, eu acho que realmente o grande problema da disciplina da língua inglesa na escola pública, e eu acho que na escola, em qualquer lugar que tenha o inglês como matéria fixa, é você sempre ter que bater o pé para falar da importância da sua disciplina. O professor de matemática, ele não vai ficar motivando o aluno falando que matemática é importante, porque o aluno meio que sabe que é. Né? Então, a professora de português também não vai falar, gente, tem que estudar português, viu? E tal. Não, porque o aluno, ele já sabe. Agora, a nossa não. A nossa, a gente tem que, todo momento, lembrar por que você estuda, tem que trabalhar com a motivação o tempo inteiro e tudo mais. Lá na escola que eu trabalho, somos 2 professoras de inglês que somos mestras e tem uma professora que é doutoranda. Então, a gente tem um corpo docente bastante qualificado e essa vai ser, eu acho que a realidade das escolas públicas aqui de Cuiabá, pelo menos, daqui para frente. Assim, a tendência é melhorar bastante, por conta de várias pessoas que entraram no concurso, né, com mestrado, né, e tudo mais. Então, eu acho que a tendência é que o ensino fique mais homogêneo, menos deficitário, né? Porque a gente tinha também a gente tem muitos professores que não são professores de língua inglesa e pegam essas disciplinas para fechar a carga horária,
Então, isso também torna as aulas muito desinteressantes, porque aquele professor, ele não tem uma metodologia específica para ensino de língua estrangeira. Também tem situações em que o aluno pensa, é aula de inglês, aula vaga. Quando eu cheguei lá na escola, eu falei, o quê? Aula vaga? Sua mãozinha vai doer, então você vai escrever. Eu até brinco com eles, eu falo assim, uma coisa que vocês não ficam na minha aula é sem fazer alguma coisa. Ou vocês estão copiando, ou vocês têm que falar, vocês têm que fazer alguma coisa. Parado, vocês nunca vão ficar. Se você está batendo papo, é porque você está deixando de fazer alguma coisa que eu pedi para você fazer. Então, o aluno, para mim, ele vai estar sempre ocupado na minha aula. E aí, o que foi muito interessante, que entraram 2 alunas no meio do ano, isso no primeiro ano que eu trabalhei, né, em 2018, 2 alunas gêmeas, que elas ficaram chocadas. Como assim, professora? Você dá aula de inglês? Porque lá na minha antiga escola, a gente não tinha aula de inglês, não, a gente ia pra quadra. Então, assim, a gente ainda tem esse tipo de realidade, né? Então, assim, a gente precisa também entender, às vezes, né, por que esse aluno, às vezes, ele vem do histórico de desmotivação, né? Porque, às vezes, ele não teve um professor que realmente plantou a sementinha, né, do interesse, de alguma forma. Mas, de uma forma geral, eu vejo também que os alunos de língua inglesa, eles são muito assim. Ou a pessoa tem completo horror, odeia inglês, não vou usar isso na minha vida, eu vou trabalhar na fazenda do meu pai, então não tô nem aí para inglês, não quero, não gosto e tal. Que aí assim não tem jeito, então assim, tem uns que não tem jeito mesmo. E tem os que amam inglês. Tem os que amam inglês, que querem conversar com você nos corredores em inglês e que escreve alguma coisa em inglês e te mostra, e quer saber a tradução daquilo e tal, muito apaixonados. Professora, deixa eu corrigir essa atividade aí no quadro, professora. Professora, deixa eu ler esse texto. E você vê isso. Então, assim, você tem os 2 extremos, assim. Mas, no geral, não é uma disciplina muito bem recepcionada, digamos assim, né? Os alunos têm um pouco de antipatia, pelo menos inicialmente, a disciplina. Eu bobinha aqui pensando que com os professores qualificados, com tantos cursos de formação continuada, eles chegando na sala, com mestrado, fazendo doutorado, a coisa se modificaria. E também com a questão do mercado, exigindo a fluência, todo esse discurso que a gente tem em torno disso, né? Eu pensei que, olha, a importância do professor de língua inglesa mudou. Mas eu acho que a Priscila tocou no ponto fundamental. A estrutura mesmo, com 1 hora durante a semana, já desvaloriza. Né? A desvalorização começou ali. De que adianta tanta pesquisa dizendo da importância, de que adianta o professor bater o pé na sala de aula, se esforçar, sendo que você tem essa parte estrutural aí para ser vencida. Eu era bobinha, né? Eu não tinha reparado nisso. Muito bom. Então, isso inclusive é uma questão que eu comento, né, com a Priscila, né? Porque a Priscila fala, amiga, por que você não vai para o ensino médio e tal? E eu falo, mas eu não vou aguentar ter 20 turmas, gente, 20 turmas, 20 diários, 20 turmas para corrigir prova, eu não vou decorar o nome desses alunos. Quando eu começar a explicar o conteúdo, vai bater o sino, eu já sei que eu não vou conseguir desenvolver as coisas, porque as minhas aulas eu tenho 2 aulas corridas, né? Então, eu consigo passar o conteúdo, né, fazer uma exposição, fazer uma atividade introdutória e eles fazerem uma atividade depois, muitas vezes eu até corrigir essa atividade. Né? Então, eu acho que eu tenho um privilégio nesse sentido, de ter 2 horas semanais, que eu consigo desenvolver mais. Né? E aqui, né, mesmo aqui em Cuiabá, né, na escola, os alunos têm 1 hora só de inglês, né? E eles têm uma aula de inglês e uma aula de espanhol. Então fica aquela coisa assim, né? Não aprende nenhum nem outro, né? Porque é só 1 horinha de cada, né? Então fica nem lá nem cá, né? Talvez fosse melhor que o aluno pudesse talvez ter uma opção, né, no ensino médio. Eu quero estudar espanhol. Eu quero estudar inglês. E aí, de fato, ele ter 2 horas de aula talvez fosse muito mais interessante, né? O professor ia conseguir desenvolver muito mais do que 1 horinha só, né? Das 2. Paola, a gente está com a participação da professora Cláudia, o professor Renato Nathaniel, a Mariana, estão assistindo e estão dizendo, olha, parabéns, a gente está sendo prestigiada aí.
Tá mudo seu microfone. Paula. Nossa, eu aqui falando, né, me derretendo. Mas agradeço a presença de todos os professores da casa, principalmente, né, para prestigiar duas pratas da casa, né, que Priscila e Raíssa saíram da Universidade Federal. E agora, prata não, ouro da casa, né, nossos dois ouros da casa. Né? Então, muito a Priscila obrigada. já está no doutorado, né? Já comecei esse processo. Tem sido uma redescoberta. Eu sou filha da UFMT assim, ó, com força. Graduação, mestrado, doutorado. Ouro da casa. Quem sabe um dia rola um concurso. Amém. Agora vamos esperar. Amém. É isso. Mas é um prazer retornar para conversar com vocês. É sempre muito reconfortante compartilhar as nossas angústias, os nossos prazeres, as nossas reflexões. Muito obrigada por possibilitarem essa noite para a gente. Nós é que agradecemos a agradece presença as de duas. vocês. Cida, tem algum comentário? Posso Não, falar? só pode. Ah, tá, não, eu só queria agradecer também. Eu que sou representante da velha guarda do curso de Letras em Inglês, né? Que eu sou da primeira turma. Uhum. Mas eu tive o privilégio de não pegar nenhuma greve. Só teve uma greve estudantil que durou pouquinho. Terminei o curso em 2010. Entrei em 2007, formei em 2010, em menos de 4 anos. Mas enfrentamos muitas coisas. Falta de professor, né? Aí, bem quando a gente entrou, foi muito engraçado, a gente só tinha aula com a professora Sheila, porque todos os outros professores do departamento estavam doentes. Então, a gente ficou quase um mês tendo só aula de teoria literária. E aconteciam muitas coisas, né? A gente ficava, meu Deus, a gente vai ficar só com uma aula mesmo. Aí depois, quando vieram as aulas, os professores concursados foram aparecendo e tal. E a gente ficava louco com as disciplinas de literatura e tal. Meu Deus, e agora é muito trabalho, é muito negócio para tirar o tempo perdido, que a gente não tinha tido aula e fechar a carga horária. Foram tempos de sangue, suor e lágrimas. Mas foi muito gratificante terminar o curso, é muito legal ser a primeira turma, é legal ver esse curso crescer, né, e continuar. E hoje em dia tem uma coordenação própria, né, do curso de Letras em Inglês, não é? Eu acho E isso ela muito... está ali parabenizando vocês agora. A Cida acabou de ler, a professora Mariana Bofarini. Acabou de parabenizar vocês. Obrigada, Mari, por estar aqui. Que privilégio nosso. Enfim, então quero só agradecer, então, esse convite, poder compartilhar. É quase a terapia semanal que eu e Priscila fazemos pelo WhatsApp. A gente só expôs agora para vocês coisas que a gente faz diariamente, que é contar os nossos episódios de sala de aula e tal. Enfim. Então, vai extrair o melhor disso. Foi muito legal socializar isso com outras pessoas, né? Muitas pessoas podem se identificar, se preparar ou se identificar, ou realmente é assim mesmo, ou nossa, vai ser assim quando eu me formar, né? Então, acho que é legal, assim, ouvir experiências de outras pessoas, né? Enfim, mas é isso, então espero que tenha sido útil para quem assistiu. E é isso, gente. Muito obrigada. Ok, meninas. Então, agradeço agora a disponibilidade das professoras em participar dessa mesa redonda do CELIG Talks, né? E aproveito mais uma vez para lembrá-los que na sexta-feira, dia 19 de junho, às 19 horas, teremos uma mesa redonda com a professora doutora Solange Maria de Barros e o professor doutor Márcio Evaristo Beltrão, sob o título Estudos Críticos do Discurso na Atual Conjuntura, Possibilidades de Pesquisa Emancipatória. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, todas e todes. Em meu nome, em nome da coordenação geral, professora Maria Aparecida dos Santos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente nessa noite. Obrigada, meninas. Gente, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Meninas, fiquei emocionada. Ah, gostou? Eu adorei também.